Eu sou Fabiano, eu sou dirigente do Sintrajud, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo, e sou dirigente também da FENAJUF, que é a federação da mesma categoria, né, e do Ministério Público da União também. Bom, primeiro que essa discussão aí da questão de emendas, não emendas, ela é uma discussão recorrente, parece que nós estamos sempre fazendo ela, né? Mas eu acho que a gente precisa compreender o seguinte: nós temos tem uma atuação parlamentar que é parte do que a gente discute aqui nesse espaço dessa frente, né? Então, existe toda uma atuação parlamentar dentro de uma sistemática imposta, né, por regimento, mesmo normativos legais, e tem uma outra questão, que aí eu acho que boa parte das entidades que estão aqui representadas tem uma responsabilidade muito grande, que é a construção de uma mobilização que, digamos assim, ampare toda e qualquer atuação parlamentar. Fazendo essa separação, eu acho que tem que ser muito claro por parte de todas as entidades a importância da gente lutar contra essa reforma administrativa. E aí eu acho que esse debate das emendas, em alguma medida, ele nos traz confusão, né? Porque ele faz parecer que, enfim, que a gente vai tomar os caminhos que certamente nos levariam a uma derrota agora, né? Porque, enfim, acho que o Vladimir ele apresenta um cenário, faz uma leitura com a qual eu tenho bastante acordo, né? Eu penso o seguinte: se o governo tem 380 votos, ele já estava em sessão agora, né? Já estava em sessão hoje pela manhã, hoje pela tarde, para em 20 dias fazer as 40 sessões. Eles não têm esses votos. Nós não temos os votos para se opor, mas isso não quer dizer que o governo tem esses votos. E eles não têm por uma série de motivos, né? Porque tem tanta coisa dentro dessa proposta de reforma administrativa e muitas dessas questões causam dificuldades específicas para parlamentares junto às suas bases. E a gente tem que ter uma clareza de que a discussão, quando a gente começa a fazer a discussão de emendas, a gente vai criando facilitadores para esses parlamentares votarem a favor do texto principal, depois votarem nas emendas e dizer, mas eu votei pela emenda. Nós já tivemos isso, inclusive dentro esse debate colocado dentro da nossa categoria, né, onde a gente foi fazer uma denúncia dos parlamentares que votaram a favor do texto principal, né, assim, votaram a favor de tal proposta. Daí eles vêm assim, mas nós votamos por uma emenda. É uma saída muito conveniente, e é uma saída que eu acho que a gente, nesse momento, não é nosso papel darmos essa saída para os parlamentares. Então, por mais que eu acho que tem que existir, está havendo aí uma mobilização né, por parte dos parlamentares para viabilizar que sejam apresentadas emendas, acho que tem que pensar um pouco nessas emendas. Essas emendas não tem que ser aquelas de salva esse grupinho aqui. Eu acho que elas têm que enfrentar aspectos muito críticos, mas eu acho que a gente tem que usar esse recurso com cuidado. Mas, principalmente, eu acho que as entidades que constroem a mobilização não podem calcar na luta por emendas a sua estratégia de enfrentamento a essa reforma administrativa. A nossa luta tem que ser na construção da correlação de forças na sociedade que permita a gente enfrentar essa proposta. O que aconteceu no sábado agora, no dia 29, é um primeiro passo importante. E é um primeiro passo, né? Porque, inclusive, ele ajudou a superarmos o debate de irmos às ruas ou não irmos às ruas, né? E eu acho que assim, a conclusão que a população chegou é o seguinte: estamos enfrentando um governo que é mais perigoso que o vírus. Essa foi a conclusão que a população chegou. Então, existe um ambiente que é propício, sim, à mobilização, e uma mobilização que tem condições, sim, e isso é tarefa também das entidades, de contemplar a questão da luta contra a reforma administrativa. E eu acho que o nosso eixo tem que ser na construção dessa correlação de forças, porque essa correlação de forças torna mais difícil esse voto
né, assim, do tipo, eu votei no texto principal, mas eu votei por essa emenda, porque eu também era contra isso, tal. A gente tem que dificultar essa situação, não facilitar essa situação, porque essa situação ajuda o governo a construir os votos que ele ainda não tem. E eu acho que a gente tem que ter muita clareza disso, tem que ter clareza de que quando o governo tem os votos, ele bota para votar, ele não fica enrolando, esperando esses votos se diluírem, ele bota para votar. Então, enquanto ele não bota para votar, é porque não tem os votos, seja por quaisquer crises que existem dos parlamentares com as suas bases. E a gente tem que apostar nessa crise. Nós temos que colocar dificuldades para os parlamentares votarem dentro do texto principal. E isso a gente faz com a construção de uma correlação de forças. Então, eu acho que é papel das entidades que constroem essa frente parlamentar, muito embora a gente entenda a atuação parlamentar e entenda a forma como os parlamentares buscam se movimentar, porque faz parte do papel institucional dele, que o nosso papel, enquanto lideranças de entidades sindicais, de movimentos sociais, é puxar a mobilização contra essa reforma administrativa, porque a gente precisa construir uma correlação de forças que possa derrotar e que possa criar os empecilhos que o governo tem para ter essa contabilidade dos 300 e tantos votos que ele necessita. Então, acho que essa é uma contribuição que eu queria trazer aqui para a discussão, e eu acho que é muito importante nós termos presente, nós, enquanto entidades, que o nosso papel é a luta contra a reforma administrativa, e não a aposta em reformas que, na verdade, facilitam a tramitação do texto principal na medida em que removem as dificuldades que alguns dos deputados têm em votar nesses textos. Era isso, gente.